Olá, seja bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Gabriel Amora e no programa Política de hoje converso com o prefeito reeleito de Uruoca, Kennedy Aquino, que aos 31 anos tem se destacado por iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, com foco em cultura, sustentabilidade, turismo comunitário e geração de emprego e renda no interior do Ceará. Fique ligado e confira essa conversa agora no Política. Olá, Kennedy, um prazer gigantesco ter você aqui nos estúdios da TV Otimista. Como é que você está? Olá, Gabriel, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou muito bem, né? Feliz de estar mais uma vez conversando com o Otimista sobre o município de Uruoca, sobre as nossas ações, também sobre o contexto político, econômico da nossa cidade. Então, estamos aqui para desbravar um pouco mais sobre o nosso município. Tá ótimo. Aproveitando o momento de desbravação, estamos no período junino, né? As pessoas estão falando de Copa, mas junho, na verdade, sempre pertenceu às festas juninas. E Uruoca é conhecido por ser um município com... Uruoca é conhecido por ser um município com 13 mil habitantes, mas mesmo assim atrai bastante gente nesse período de festa junina, né? Como é que você vê esse modelo econômico que vocês aplicam no município de vocês durante esse mês de junho? Bom, Uruoca tem o São João que acontece desde 2001, né? Então, eu cresci ali, eu estive, enquanto criança, vivendo muito sobre aquilo tudo, aquele projeto que aos poucos foi sendo construído, foi sendo aprimorado. Então, desde 2022, né, em 2021 eu assumi, mas a gente não pôde realizar o evento, mas a partir de 2022 a gente passou a executar o Festival de Quadrilhas de Uruoca com uma nova proposta, se dedicando um pouco mais a ele, investindo um pouco mais no evento, entendendo a sua potencialidade, né? O quanto que ele agrega dentro do município, para além da cultura, para além da festa. A gente acredita que é um evento que move muito a economia do município, que atrai um grande número de visitantes, então isso daí gera um grande impacto econômico dentro da cidade, né? A partir do comércio, que é muito movimentado pré e durante o evento. No pré ali o varejo é muito movimentado, né? A loja, o setor de calçados, de beleza, durante o evento de alimentação, hotelaria. Então a gente vê isso daí como um grande potencial no nosso município. A gente acredita que seja o período do ano que o município mais arrecada, né, em termos de trabalho, de renda. Então, nós fomos ali investindo cada vez mais, né? Esse ano o Festival de Quadrilhas de Uruoca acontece pela sua 23ª edição. Que legal. E então, a gente está muito feliz com o projeto, acontece de 6 a 12 de julho, são 7 dias de evento, mas com muita programação cultural. De festa mesmo são só 3 dias, mas a gente tem aí 7 dias com muita programação local, cultural, mais de 40 quadrilhas juninas se apresentando, concursos, artistas locais, e eu acho isso muito interessante da gente falar, porque não é um evento que só foca na festa, ele foca numa experiência muito imersiva, para quem também não é ligado a shows grandes, né? Mas sim que gosta de viver como é que eu posso dizer, de viver aquele clima que o São João tem, né? Gostoso ali de uma coisa mais com carinho de quermesse e tudo mais. Sim. Então quem vem principalmente de fora se encanta muito com a forma como ele acontece. E aí a gente gosta muito de colocar que nosso São João ele vai além da festa, ele tem formações, tem oficinas formativas, concursos, quadrilhas infantis, infanto-juvenis, de idosos. Então, é uma festa que é para todos os públicos, da criança ao idoso. Então, você vai ver gente lá, tem os momentos para cada público-alvo, mas é um evento que perpassa por todas as idades, por todos os gêneros e que abraça a todas as pessoas. E qual é a expectativa esse ano? As expectativas são muito altas, graças a Deus a gente está vendo aí uma boa projeção do evento, ele tem se comportado muito bem perante as pessoas, então
A gente tem visto muitas caravanas que estão se organizando para ir. A gente acompanha nas redes sociais e aí eu já vi caravanas vindo da Ibiapaba, de Parnaíba, de Teresina, de Quixeramobim. Então, assim, os 4 cantos do Ceará praticamente vão parando em Uruoca, o Piauí está parando em Uruoca. E eu acredito que muito se deve a essa credibilidade que a gente foi construindo, né? Até não muito tempo atrás a gente não tinha tanto esse público do Piauí. Hoje a gente vê muita gente de Parnaíba, por nós sermos uma região quase limítrofe com o estado do Piauí. Acaba que a gente tem conseguido atrair, inclusive esse ano, pela primeira vez na história do festival, a gente está transcendendo as barreiras de ter quadrilhas somente do estado do Ceará. A partir desse ano, pela primeira vez na história do Festival de Quadrilhas, no campeonato junino, né, que a gente faz, no concurso junino, nós temos a participação de 20 quadrilhas de outros municípios. A primeira vez que a gente vai ter uma quadrilha que é de outro estado, que é do Piauí. Que legal. Que legal, Kenneth. Muito bom mesmo. Então é muito legal isso daí, porque a gente tem notado que o nosso evento, aos poucos, ele vem elevando um degrau, mais um degrau, mais um degrau, e a gente vem conseguindo conquistar a confiança não somente das pessoas do Ceará, mas também já estamos transcendendo essas barreiras. Né? Entendi. Muitos municípios, Kennedy, tratam essas festas pontuais que acontecem no ano como entretenimento mesmo, tipo, para fazer uma festa ali pontual, conseguir um dinheiro, show. Mas qual foi o insight que você teve, que você percebeu que a cultura podia ser além desse entretenimento que só funciona ali durante o final de semana, uma semana, que podia inclusive criar expectativa de outros estados, municípios e também na população que fica esperando o ano inteiro? Quando foi que você percebeu que a gente precisa tratar com mais respeito essa cultura para ter de volta, né, economicamente falando? Gabriel, eu acho que, muito pela minha experiência de mundo, eu acho que eu fui vivenciando formatos de festivais que acontecem por mais dias. Então, assim, o primeiro ponto que eu observei que eu precisava estruturar para poder receber um público maior e, consequentemente, a cidade ganhar mais com isso, foi a gente observando antes, né, e era muito comum em muitos municípios, ou pelo menos na nossa região, uma coisa que eu observava era o lançamento do evento, né? É um evento o Festival de Urocas era um evento de 3 dias. Hoje ele é de 7. Mas na época que eu iniciei, porque eu dei continuidade ao projeto, ele tinha 3 dias. E por muitas vezes eu via o evento ser lançado 20 dias antes, 15 dias antes. Isso não era uma coisa só de Uruoca, mas era dos nossos municípios todos ali. Eles tinham um planejamento que era muito em cima das coisas. Então isso daí era um negócio muito prejudicial. Se eu faço um evento de um dia, eu consigo lançar ele mais próximo porque as pessoas não vão ficar na cidade. Elas vão e voltam, eu só vou atrair muito público local. Mas quando eu faço um evento que ele tem um maior investimento, que ele tem uma quantidade de dias, e eu quero manter a cidade em plena atividade durante todos esses dias, eu preciso, no mínimo, ter um planejamento de meses. Porque eu não quero atrair só o pessoal do Ceará. Claro. Eu quero atrair o pessoal de outros estados, e isso acontece, não numa grande proporção, mas nós recebemos turistas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Sul. Não são muitas pessoas, mas elas vêm, né? Então, e isso se deve ao lançamento dentro de um período possível de se comprar uma passagem, de se organizar financeiramente para chegar a um evento como esse. Porque no interior não é fácil de você chegar. É muito mais fácil você chegar aqui em Fortaleza do que chegar na cidade do interior. E fica por aqui mesmo. E isso é um atrativo, né? A capital por si só, ela tem muito mais atrativos. Então, a gente vê o quanto que isso é importante, então começamos a mudar essa logística. Outro ponto também que a gente viu, e aí com isso começaram a surgir oportunidades da gente começar a trabalhar mais para que as pessoas, para resolver problemas nossos estruturais e ao mesmo tempo gerar renda. Uruoca, por ser uma cidade muito pequena, ela não tem rede hoteleira. Ela tem algumas pousadas, poucas, e quando chega nesse período do evento, elas lotam muito rápido. Então é lá que só a prefeitura aluga a pousada inteira, então já não dá nem para o público. Então a gente pensa assim, o que nós podemos fazer para solucionar um problema como esse? A gente começou a incentivar as pessoas a dar treinamento para que elas fizessem casas por temporada. Como se fosse a Airbnb, não sei, Como se né? fosse isso.
E aí a gente fez uma parceria com o Sebrae, colocamos a nossa ideia, o Sebrae disse que tinha umas consultorias para formar essas pessoas a como precificarem, a como atenderem o cliente, a como prestar um serviço desse, né? E aí deu certo, né? A gente vem conseguindo fazer isso já pelo nosso 4º ano. Nós estamos tocando esse projeto do Airbnb para as pessoas alugarem as casas de Uruoca, e tem gerado uma renda considerável, até porque o pessoal não tem cobrado valores tão baixos, e as pessoas estão pagando para ir. Então tem sido uma fonte de renda de que, digamos ali, um parâmetro para um aluguel de uma casa em Uruoca, hoje as pessoas faturam em 3 dias o que elas faturam em 4 meses a 5 de aluguel. Meu Deus, Kennedy, olha aí. Não é? Então, isso é uma iniciativa que deu muito certo. E a gente marcou até de compartilhar com outros municípios vizinhos nossos ali que gostaram muito da ideia. Foi notícia em um outro jornal no ano passado, chamou a atenção, né, das pessoas para essa nossa ação. E é uma delas, né, entre várias outras que a gente enxerga Sim. que podem gerar renda para a população. A gente investe em diversas parcerias junto com o Sebrae, que é um grande parceiro nosso, informações para manipulação de alimentos, atendimento ao público e outras formações, né, outras capacitações que venham a fortalecer o nosso atendimento, né, a prestação do nosso serviço para com quem nos visita, né? Kennedy, eu fico pensando, discutindo aqui com você, né, as festas juninas de Uruoca, se você carrega consigo, não com pesar, mas com grande responsabilidade mesmo, essa interiorização das festas juninas, não é? Você disse agora há pouco que está até distribuindo as coisas que você aprendeu e desenvolve no seu município com os vizinhos do lado. Então, tem uma responsabilidade muito grande para você como gestor desenvolver economicamente seu município, né, através da cultura. Isso é realmente muito bonito. Como é que você pensa sobre isso? Assim, eu fico muito feliz de poder fortalecer nosso território. Eu acho que o São João do estado do Ceará, ele é um São João muito forte. Ele merece ter maior destaque, ele merece ter uma certa estruturação melhor feita. A gente lá na região norte, eu converso muito com as prefeituras e a gente... Com as prefeituras vizinhas, porque nós temos hoje um projeto conjunto, né? Inclusive, a gente, que é sobre São João, a gente hoje tem um projeto que é o Circuito Junino Norte, que e eu sou a liderança desse projeto. Ele é um projeto que fortalece o território do Norte, né, durante São João. Então, o que nós fizemos? Hoje nós temos 8 municípios até ano passado. Esse ano passaram a integrar mais 3, ou seja, nós estamos com 11 municípios unidos para promover o São João da nossa região. Porque todas as nossas cidades vizinhas, no mês de julho e final de junho, fazemos São João. Então, nós pegamos hoje e estamos trabalhando enquanto bloco, né? A gente promove o São João da região norte, que é de 28 de junho a 30 de julho, por aí, né? É um mês de festa, todo fim de semana numa cidade diferente, num raio de 100 km, você encontra festa ali. E fora as vizinhas que nem estão, né, no bloco que eu falo. Então a gente acaba compartilhando muita experiência, fica trocando muita figurinha. Então o que dá certo em Uruoca eu compartilho com eles, o que dá certo na cidade deles, eles compartilham conosco. E tem dado muito certo, né? É o 3º ano que acontece esse projeto, também é um projeto que ganhou um certo destaque. Ano passado eu tive a oportunidade de falar um pouco mais sobre ele, até no seminário de gestores públicos, né, que acontece, e ganhou bastante destaque essa ação justamente de outros municípios, de outras regiões do Ceará quererem fazer, porque é muito forte São João do interior do estado. Né? É muito forte e acontece num período, aqui no Ceará em especial, né, tem um diferencial que é que muito do São João do Ceará acontece no mês de julho, por incrível que pareça, né? Na região norte em especial ali,
né? Tudo é no mês de julho, é final de junho. Quase como julho. se fosse o último final de semana de junho, né? Engatando o junho inteiro. Lá começa 20 e pouco e vai até o final de julho. Até o último dia de julho você tá vendo festa junina lá. E aí já pra cá acontece no período correto, né, digamos. Mas pra lá o negócio engata Sim. de 20 de julho O pra pessoal lá. não 20 sabe, de junho pra lá. não sabe parar de ter festa, né? De brincar, de se encontrar com os amigos. E pra né? gente lá no interior, a gente adequou muito por conta das férias. Porque nas férias era quando... Isso historicamente, nas férias é quando a turma vai pro interior. Então férias de julho é muito comum, né? A gente tem muitas famílias visitando por conta das férias escolares, férias universitárias, enfim. Aí o pessoal já aproveita também para tirar férias do trabalho. E então a gente uniu, né? Eu vejo que esse foi um pensamento da época, porque já faz muito tempo isso daí, que foi justamente unindo esse útil ao agradável. Então pegaram a festa junina, levaram para julho, para aproveitar esse momento de férias e potencializar ainda mais. Ainda né? mais. Perfeito, então. Pois, Kennedy, vamos terminar agora o nosso primeiro bloco. Calma que ainda tem mais dois, a gente ainda vai conversar muito sobre o Uruoca. Então, até já. Começando agora o nosso segundo bloco com o prefeito Kennedy. Prefeito, muito se fala sobre ESG no setor privado, né? Considerando que Uruoca é um município de 13 mil habitantes, correto? Quase 14 já. Quase 14, beleza. Vamos arredondar para cima, então. 14 mil. Né? Como é que você, uma prefeitura pequena, consegue aplicar esse mecanismo? Como é que você consegue colocar na prática o ESG? Eu acho que é muito mais uma priorização de agenda do que de falta de capacidade ou até financeiro, para te falar a verdade, porque é um tripé, né? O ambiental, a governança e o social. Eu acho que são coisas que a gente já trabalha basicamente. Claro que você deve priorizar essas agendas, mas a gente lá em Uruoca tem buscado muito fortalecer isso, né? Trabalhar, ser um município sustentável do ponto de vista ambiental, né? Então trazer ações que fortaleçam isso daí, chegar às pessoas com mais facilidade, ser um município acolhedor para as pessoas e também ter uma governança bem estruturada. E aí eu acho que é onde eu acho que é o mais difícil para todos, é essa parte, a governança. E hoje é a bola da vez, né? Fala-se muito em governança, e principalmente nos municípios, isso tem sido incentivado cada vez mais. Eu pelo menos vejo muito o governo federal nos incentivando a entender melhor sobre governança, a motivar isso mais dentro dos municípios. E eu tenho buscado, eu já entendendo a importância disso daí, até porque é muito saudável para qualquer gestão, seja privada ou pública, ter uma governança de fato. Eu acredito que isso contribui muito para que você possa otimizar o seu trabalho, avançar mais. Então, lá em Uruoca, a gente, por exemplo, hoje na nossa estrutura administrativa, a gente tem um assessor de governança, a gente tem reuniões mensais de governança, né? Então, nós nos reunimos com os secretários mensalmente para poder fazer esse momento. Também temos momentos de governança junto com o SEBRAE. Temos também, quando a gente tem algum assunto de interesse público, chama alguém que seja do interessado, terceiro setor. Enfim, a gente traz para dentro dessas reuniões para debater, achar soluções e buscar caminhos a serem seguidos. Eu acho que esse é o mais importante de todos e é o mais difícil, para te falar a verdade, até porque nem todo mundo sabe fazer isso corretamente. E até hoje mesmo, lá em Uruoca, a gente passa por um processo de maturação disso daí. Até um tempo atrás, a gente nem sabia direito o que era governança. Então, o SEBRAE chegou e colocou essa ideia para a gente, nós adotamos, construímos um comitê, aprovamos uma lei, instituímos um cargo público que trata exclusivamente disso. E então,
nós aos poucos estamos deixando assim bem estruturado, mas acredito que seja um desafio muito grande para muitos municípios. Sim, sim. E trabalhar bem o ambiental. E hoje a gente também tem buscado evoluir cada vez mais com projetos que fortaleçam Uruoca enquanto um município mais sustentável, um município que pensa muito no social, que acolhe bem o cidadão, a cidadã, que dá facilidades de acesso a serviços públicos. Então, acho que a gente tem caminhado bem quanto a ESG. Olha só, Kennedy, eu estou com a minha pesquisa aberta aqui e vocês desenvolveram um programa de reciclagem durante justamente esses grandes eventos, correto? Aí eu queria saber de você, como é que funciona esse modelo de reciclagem que tem chamado bastante a atenção dos outros municípios? A gente tem feito o projeto Recicla Uruoca, é um projeto já de 2021, quando eu entrei. Na verdade, o ex-prefeito tinha deixado o terreno bem armado nessa parte da coleta seletiva, só que a gente iniciou bem o projeto, a população estava super engajada, só que com o passar dos anos, as pessoas meio que se desmotivaram, e aí a gente ficou tentando encontrar a saída para este problema sem perder o nosso projeto, né? Porque, nós tínhamos caído muito as residências, as contribuições que eu falo de resíduo reciclável estavam muito baixas, e aí a gente também queria uma forma de potencializar o Festival de Quadrilhas também nesse ponto aí do ambiental. Nós conseguimos ampliar, né, no ano passado, e a gente conseguiu ampliar mais de 4 toneladas no nosso evento, né, de arrecadação de recicláveis. Conseguimos fazer uma ação muito bem estruturada nesse ponto aí. E foi bem bacana, porque a gente teve quase o dobro em relação ao ano anterior. Caramba, Kennedy. Foi. Então, que a gente tinha arrecadado, tinha pego, acho que 1, alguma coisa toneladas, e aí foi para 4. E aí, quando foi também no ano passado, a gente relançou esse nosso programa de reciclagem, que a gente começou a falar sobre como era que nós deveríamos motivar as pessoas a fazerem a coleta seletiva, porque só pela boa vontade não estava ainda indo, né? E a gente, não, nós temos que achar um incentivo. E aí começamos a fazer um clube de pontos. E esse clube de pontos, né, ele é baseado no tanto que a gente contribui. Então, quanto mais resíduo reciclável eu entrego, ele é pesado, ele gera uma pontuação maior ou menor. E aí esse clube de pontos, ele tem 2 vertentes. Ele pode ser trocado por brindes, ou ele pode ser trocado por vale-compras no comércio local, né? Esse do vale-compras foi o pulo do gato, porque são vale-compras de 50, 100, 150 e R$200. Então, uma pessoa que é um contribuinte muito forte, muito assíduo, ele pode, vez ou outra, né, fazer troca por pontos no comércio local, por alimentos, material de limpeza, fora as parcerias que a gente fez com a Joá, que também nos mandava material de limpeza, então a gente dava brinde também às pessoas com esse material. Tetra Pak também fez conosco, e aí mandavam brindes também. Nessa história a gente conseguiu afetar em diversas dimensões, porque nós conseguimos motivar as pessoas a fazerem mais a coleta seletiva, a gente conseguiu criar o clube de pontos, que além dos brindes, fazer a compra de vale-compras, e a gente comprava os vale-compras, ou seja, a gente incentivava o comércio local também. Legal. E o comércio só podia participar das compras que eram feitas pela associação, né? A associação só comprava vale-compras de quem contribuía com a coleta também. Entendi. Né? Então, era um grande produtor, você era contribuinte, então seu comércio também era beneficiado com os vale-compras, né? Então, a gente comprava daqueles comerciantes que também contribuíam com o projeto, né? Nosso objetivo era criar ali um ecossistema. E deu certo também, né? Conseguimos alavancar bastante o número de residências, e com isso alavancamos também muito
o percentual de coleta seletiva do município de Uruoca, que hoje a média nacional é de 8, 7,2, 7,4, entre 7 e 8, eu só não estou me recordando corretamente do dado, mas entre 7 e 8% de tudo que é despejado de lixos, um recorte 7 a 8% é reciclado. Hoje o Uruoca está com 14,1%. Maravilha. Né? Então a gente está aí com a nossa meta dobrada acima da nacional. E crescendo, graças a Deus. Que legal, que legal. Kennedy, agora, além de tudo que você me falou, vocês também têm uma sorte danada, uma vocação também, por que não, em relação às rochas ornamentais, não é? Então, como é que vocês pretendem, né, o município como um todo, transformar essa vocação em desenvolvimento econômico? Bom, o Uruoca tem crescido muito nessa área, graças a Deus. Isso daí tem trazido grandes desenvolvimentos, em especial econômico, para o município, que até um tempo atrás era um município que era apagado do mapa, que queira ou não, assim, era muito pequeno, é muito pequeno, sim, então sim. assim não tinha um atrativo que outros têm, né? Mas aí o Uruoca descobriu essa vocação de mineração de quartzito, e aí hoje é o maior município minerador do estado. Olha aí. Com exportações que ano a ano crescem exponencialmente, né? É válido ressaltar um comparativo de 2024 para 2025. Segundo os dados da FIEC, o Uruoca exportou 4 milhões de dólares em quartzito em 2024. No ano de 2025, o Uruoca exportou 12 milhões de dólares, ou seja, triplicaram de um ano para o outro as exportações. E em relação a 2023 para 2024, também foi um aumento bem grande, né? Nunca são aumentos de 50%, 20%, 30%, de 200% para lá. Meu Deus, eu vou morar em Uruoca, gente. E aí hoje a gente conta com 3 grandes mineradoras que atuam fortemente lá e que fazem esse trabalho, mas isso daí tem atraído, está chegando o momento da gente atrair mais coisas, né? Então o Uruoca tem atraído as indústrias de beneficiamento, que hoje a pedra é extraída bruta. E aí ela tem como seus principais compradores Estados Unidos, Itália e China, né? Ranqueadas assim, primeiro lugar, segundo e terceiro. Estados Unidos, Itália e China são os municípios, os países que mais compram. E assim, tem dado muito certo. Acho que tem gerado muito emprego na cidade, tem atraído negócios que fazem parte da cadeia produtiva para dentro da cidade, como o envelopamento de pedras, fornecimento de explosivos para as mineradoras, fornecimento de insumos para o funcionamento desse tipo de negócio. E aí agora chega no beneficiamento, que também já tem uma empresa constituída em obras, e também nós temos uma outra que já está em conversa com o município para também querer abrir em breve, né? E tudo isso, como você disse, gerando bastante emprego. Gerando bastante emprego e renda, e assim, é um outro passo muito importante essa questão do beneficiamento, porque hoje ela só sai bruta, mas daqui a pouco ela vai estar saindo polida, cortada, polida, pronta para ser aplicada numa parede, num piso, e para uma marmoraria fazer uma mesa, uma bancada, direto para o consumidor final. E aí é uma industrialização disso daí, porque existe a mineração e existe a indústria que trabalha em cima desse material. E agora está chegando a industrialização desse material no nosso município, e eu acredito que seja só o começo, né? A gente dá conta que muito logo o município ele consiga ter um grande desenvolvimento à frente dos demais lá na região, né? Dentro de uma escala maior, muito pelo fato de que a cidade está tendo essas oportunidades, né, de desenvolvimento econômico. E aí, além disso tudo, a gente segue trabalhando em outras vertentes para também desenvolver economicamente o município. Estamos investindo em formação. Como a mineração, quer queira ou não, acaba sendo uma atividade que ela emprega muitos homens, Sim. É um trabalho mais braçal, mais bruto, digamos. Ela emprega, em sua maioria, homens. Tem mulheres mais menos, né? E são mais em outras atividades mais leves, administrativas, ou em atividades mais tranquilas.
Mas aí a gente pensando em mitigar esse problema, né, quer queira ou não, não vamos empregar só os homens, vamos atrás de Claro. meio de empregar as mulheres também. E outros homens que não têm uma condição de assumir umas funções tão pesadas como essa. E aí a gente começou a investir em formações com o Senai e com outros institutos para que eles formem costureiros e costureiras. E com isso daí a gente conseguiu atrair 3 empresas para o nosso município também. Não são empresas grandes, mas são empresas pequenas, que têm uma atividade já consolidada. E aí já iniciamos desde o ano passado com 2. Infelizmente uma não foi para frente, mas em contrapartida, a segunda deu tão certo que absorveu tudo da primeira empresa. Meu Deus, Kennedy. A mão de obra que uma estava utilizando e não deu certo, cara, não foi para frente ali, que eu estou saindo. Mas eu quero todo mundo. Meu Deus. Então a gente deu certo o nosso projeto no final. Sim. E uma outra que nós abrimos agora recentemente também, um distrito nosso, em Campanário, que pretende gerar 100 empregos, e seguimos formando o pessoal e tudo mais. Então, eu tenho estado muito feliz. Eu acho que ao final do meu trabalho no município vai ser um legado que eu vou conseguir deixar, que para mim é muito, muito importante, que é o da geração de emprego e renda, que é para muitos municípios pequenos, inclusive para a gente, sempre foi um grande desafio. Sim. Atrair investimento, gerar emprego para as pessoas, porque Vaga para todo mundo, né? ter vaga que a gente consiga abarcar emprego para todo mundo, porque na maioria dos municípios de pequeno porte, a grande geradora de emprego é a prefeitura. Ainda segue sendo, mas não que deva ser somente ela, né? Sim. A gente precisa encontrar outros meios de acolher as pessoas em ambiente de trabalho. E aí, com isso, a gente tem atraído até chegado a coisas que nós jamais imaginaríamos ter, por exemplo. Nós estamos articulando, tivemos reunião com o presidente Raimundo, do CineDT, e eles vão abrir um posto em Uruoca. Uma cidade do tamanho da nossa, nem tem, eu acho que nem existe uma cidade do tamanho da nossa com CineDT, né, um sistema nacional de empregos instalado dentro do próprio município. Lá, pelo menos para a gente, a única cidade que tem é Sobral. Uhum. Nem as cidades grandes que são próximas da gente, como Granja e Camusim, possuem Cine. E aí nós vamos ser o primeiro município ali da regional a possuir um equipamento desse, né, que vai dar suporte ao trabalhador, que vai proporcionar processos seletivos, da entrada em seguro-desemprego e outros benefícios mais que um sistema como esse pode proporcionar. Impressionante, impressionante, Kennedy. Beleza, estou muito feliz, estou falando sério, eu vou me mudar para Uruoca, vou morar lá. Puxar agora o terceiro bloco, tá bom, Kennedy? Até já. Na hora. Começando agora o terceiro e último bloco com o prefeito de Uruoca, Kennedy Aquino. Kennedy, seguinte, você faz parte de uma geração de prefeitos do Partido dos Trabalhadores, correto? E eu queria saber como é que você avalia esse momento que está acontecendo no nosso estado com esse partido. Eu acredito que, assim, eu tenho sido muito feliz em estar no PT. Eu fui convidado à época, né, pelo então ministro Guimarães, e a gente iniciou essa parceria, né, junto com o Partido dos Trabalhadores, que hoje é o partido também do nosso governador. E eu estou muito feliz de estar dentro do PT, de estar conseguindo contribuir com o meu município e junto com pessoas que acredito que têm nos ajudado muito, né? Então eu faço aqui grandes agradecimentos ao próprio governador Elmano. Eu acho que muitas pessoas perguntam para mim o que eu tenho achado dele, né? E eu avalio ele como um grande governador, pelo menos para Uruoca. Tem sido um governador que tem atendido muito bem ao que a gente tem precisado. Então ele vai ter o seu apoio agora? Com toda certeza, né? Com toda certeza. O governador Elmano vai ter o meu apoio, vai ter o apoio da minha base lá em Uruoca e todos os demais que fazem parte do grupo. E a gente... E muito, muito também por reconhecimento ao trabalho dele, à dedicação que ele tem tido ao nosso estado. E também puxando a sardinha para o meu lado, reconhecendo o quanto que o meu município foi abraçado, foi reconhecido ali na gestão dele.
Sim. Então, o senhor avalia de forma positiva o trabalho do governador nesses 3 anos de gestão até agora, né? Com toda certeza, eu espero que ele permaneça. Acho que ele ainda tem muito trabalho para mostrar e a gente está aqui para colaborar com ele e ajudá-lo a construir um governo ainda melhor. E qual vai ser o peso desse suporte dos prefeitos do interior em relação ao governador Elmano? Eu acredito que ele é um peso muito importante, seja para ele, seja para quem for, porque a gente nota que historicamente o governador não é eleito por aqui, né? O governador ele é eleito pelo interior. Então você ter o apoio, até porque, salvo engano, é porque às vezes me falta um pouco a memória. Nas eleições passadas, acho que o Elmano nem ganhou em Fortaleza. E ainda assim venceu de primeiro turno, né? Não foi vencedor nas eleições aqui em Fortaleza. Então eu acho que mais do que na capital, é muito importante na construção de uma chapa e na política que é feita, olhar bem para o interior, porque é lá onde você precisa cativar mais ainda as pessoas, né? É até porque no interior as pessoas acabam acompanhando mais de perto muito o trabalho, então tem uma opinião acaba que se forma mais facilmente do que no interior. Então, é muito importante qualquer candidato fortalecer sua base no interior. Eu acredito que o Elmano está bem assistido de prefeitos, tem uma base muito forte, né? Tem o Cid, temos o próprio Camilo, tem boas bases, né? que podem dar sustentação. O presidente Lula. O próprio presidente Lula, que é um nome fortíssimo, onde você carrega, principalmente no interior. Então, assim, eu acredito que ele tem muito para ter uma campanha bem sucedida e a gente vai estar trabalhando lá para dar tudo certo para ele. Legal. Kennedy, então, por agora, a sua previsão é Elmano vence? Por mim, sim. Primeiro turno ainda acredito que possa ser. Não vou, eu duvidei muito mais disso no primeiro e deu tudo certo, né? Mesmo apoiando ele, e não que eu achasse que ele fosse perder, não que não me entenda errado. Eu achava que não ia ser uma eleição de primeiro turno, né? Pegou muita gente mesmo surpresa. Sabendo que o Ciro também é um nome muito forte, é um nome muito competente também. Eu não retiro, não diminuo aqui a capacidade que ele também tem. Eu até converso com as pessoas que o Ceará, de um lado ou de outro, acaba, pelo menos enquanto dos candidatos ao governo que eu não falo de grupo, porque eu não apoio, eu não dou suporte ao grupo que o Ciro hoje está unido. Tem muitas pessoas que eu discordo de muitas coisas, mas a pessoa Ciro é uma pessoa muito competente. Isso é inegável e as pessoas, ninguém pode chegar e desqualificar a pessoa que ele é. Então, o que eu falei, de candidatos, nós estamos muito bem assistidos, acho que dando certo para um lado ou para o outro, né? A gente vai batalhar pelo nosso lado, mas o Ceará não ficaria mal assistido se estivesse também com, tipo, com uma pessoa como ele, que o cara não é incompetente. Você falou agora há pouco, Kennedy, me chamou a atenção em relação à base do Ciro, que você não concorda muito com o grupo que ele está hoje, né? Mas chama a atenção essa aliança dos grupos em torno do Ciro contra o PT. Então, tipo, é claro que o PT tem a sua base de aliados, uma base fortíssima, diga-se de passagem, mas o Ciro e a oposição têm surpreendido também com esse número que está cada vez maior em relação ao trabalho de oposição. Esse diálogo entre vocês do interior, você com outros prefeitos de outros municípios, dá um certo frio na barriga ou vocês ainda, tipo, não, tá tudo sob controle, o Elmano ele tem força o suficiente para continuar em... Não, eu não acho tão ameaçador porque o grupo do Ciro, ele não é forte no interior. Certo. Ele é um grupo que ele é forte aqui, na capital, Fortaleza. Mas, assim, me perdoe, Roberto Cláudio não é forte no interior. O André Fernandes não é forte no interior. Quer dizer, foi um deputado muito votado e se deve muito não somente à Fortaleza. Ele é uma pessoa que tem muita projeção estadual, isso daí é um fato. Mas não são nomes extremamente fortes, que têm uma influência no interior que se mostre tão efetiva. Então, eu acho que a influência, o nome ainda mais forte entre todos eles no interior é o próprio Ciro. Então, ele... Sim.
já no grupo que a gente faz parte, acaba que a gente tem mais lideranças que são muito fortes no interior, que têm um trabalho consolidado, que têm um projeto político já executado. Então, acredito que acaba sendo mais fácil de se trabalhar do que o próprio grupo do Ciro, né? O nome do Ciro é um nome que transita bem, de um certo modo, em contrapartida está aliado a um grupo político que eu não sei até onde é bem quisto e bem visto, né? Levando em consideração a tendência que o Ceará tem de, né, como é que posso dizer, o posicionamento político que o Ceará hoje coloca. Um posicionamento mais de esquerda, mais de centro-esquerda, e com pessoas aliadas a pessoas com pensamentos tão conservadores, que por muitas vezes não soam verdadeiros, sabe? Eu acho que tem muita gente lá que abusa muito de sensacionalismo para poder as coisas darem certo. Eu acho que não é por aí que as coisas funcionam. Tipo quem? Você pode citar um nome que... Posso, eu observo o próprio André Fernandes, eu vejo um nome muito sensacionalista em muitos pontos. Carmelo, e outros nomes mais que a gente vê, às vezes, muito sensacionalismo nas falas. E eu não acho que é o viés correto de se trabalhar. Entendi. Mas, enfim, cada um usa as armas que tem. Claro. E na política tudo vale nessas horas. É muito complexo também a gente estar apontando o que é certo e errado. Acho que a gente só não pode também... Não pode ir além para fazer o mal literalmente às pessoas, mas toda arma que você pode utilizar para dar certo. Né? Kennedy, você está fechado mesmo com o seu partido, obviamente, com o governador Elmano, vai apoiá-lo, você deixou claro isso aqui, mas quando foi a última vez que você conversou com essas figuras pontuais da oposição, da direita, se é que já conversou, o próprio Ciro, por exemplo? Entendeu? Quando foi a última vez que você falou com essas pessoas? Como é que foi essa conversa? Se você, mesmo nesse diálogo, já sentiu, tipo, beleza, eu vou me afastar porque eu não vou muito com essa pessoa? Eu acho, pra te falar a verdade, alguns nomes tipo, o próprio Ciro, eu acho às vezes uma pessoa muito difícil, na verdade, de se aproximar. Eu não sei se é uma percepção minha e errada, mas eu falo, por exemplo... Eu vou trazer aqui um paralelo para o próprio Elmano. Eu não consigo me sentir, né, e isso é muito legal da parte dele, é uma qualidade que eu acho muito legal. Eu estar junto com ele no mesmo ambiente não me faz me sentir acuado em falar com ele, em socializar com ele. Então, uma troca, sabe? E eu acho que isso é muito legal para a postura de um governador, de se colocar ali naquele mesmo patamar que todo mundo. E de fato você não é mais ou menos do que ninguém, né? Com relação às pessoas do grupo da oposição, muitos eu não tenho interesse em me aproximar e outros eu não, por mais que eu não tenha nada contra, mas eu nunca tive a oportunidade de ter muita conversa, ou se tive, não foi dado muito cabimento. Então... Ok, bola pra frente. Bola pra frente. Não é? Beleza. Kennedy, seguinte, qual é o próximo passo de Uruoca? Você à frente de Uruoca, o que é que você está pensando desses poucos anos que lhe restam aí à frente do município? Eu quero saber de você porque você praticamente já fez muito e de tudo que queria, das suas propostas, mas claro que ainda dá para fazer mais, sempre dá para fazer mais pela população, não é? E o que é que você quer fazer? Eu acho que nesse momento é momento da gente começar a se organizar para concluir os trabalhos que estão em execução. Não dá para ter mais projetos tão ousados. Não tem mais tempo para isso, né? Assim, não tanto tempo. Acho que é hora da gente começar a trabalhar mesmo no findar do mandato que eu falo, né? Concluindo os trabalhos da gente, para deixar tudo bonitinho. E seguir com os projetos que a gente já toca, que não são poucos. Isso já toma uma sobrecarga de trabalho bastante relevante para todos nós que fazemos o governo. E garantir que as coisas aconteçam corretamente. Às vezes é muito difícil. Criar política é fácil, criar ação é fácil, o difícil é mantê-las. Mantê-las acontecendo, manter com qualidade. Porque, para começar, todo mundo tem fogo.
Aí, mas para dar continuidade, às vezes, ou executar corretamente, é que o negócio pega. Sim, sim. Então é isso daí que a gente não pode deixar acontecer. Você está feliz, Kennedy? Muito feliz. Estou muito feliz. Eu acho que, para mim, foi quando eu comecei a... Quando eu fui ser candidato a prefeito, eu nem sonhava na minha cabeça que eu daria para ocupar um cargo desse, né? E aí, depois que eu comecei a trabalhar isso, comecei a me preparar, eu me sinto hoje muito feliz, muito realizado de poder hoje estar contribuindo com a minha cidade, de ser um parceiro nesse desenvolvimento, de ser mais uma das peças-chave ali que colaborou para o crescimento da cidade, né? Então, Uruoca é minha terra, eu nasci lá, me criei lá. E então eu não tenho, para mim não há felicidade maior do que poder ter ali meu nome como uma pessoa que contribuiu para que isso acontecesse, para que um pouco mais desse desenvolvimento chegasse, né, até as pessoas. Então eu estou muito realizado, muito feliz com o trabalho que eu vou estar concluindo daqui 2 anos e meio e que as pessoas, e sabendo, né, principalmente no final de tudo, no fringir dos ovos, que a gente conseguiu fazer o trabalho correto. Claro que não com 100% de efetividade, porque a gente não acerta em tudo, mas acredito que no final das contas o saldo ainda vai ser bem positivo. Maravilha. A população de Uruoca está feliz, você está feliz e eu também estou feliz com essa conversa que nós tivemos agora. Kennedy, muito obrigado, viu? Foi um prazer gigantesco conhecê-lo. Estou ansioso para visitar Uruoca. Fica à vontade, como tá rapaz, está chegando aí o São João. Será que dá tempo de eu dar um pulo lá? Dá você tempo, tem um mês, né? para se organizar. Tem tempo demais. Está ótimo, então. Querido, muito obrigado. Eu espero reencontrá-lo aqui no futuro, aqui na TV Otimista, no programa Política. E é isso. Você quer dizer alguma coisa? Quer se despedir? Tamo junto, só agradecer a oportunidade mais uma vez ao Otimista, agradecer a oportunidade pela ótima conversa que a gente teve aqui, Gabriel. E me colocar à disposição sempre, né? Seja para falar sobre o Uruoca ou algum outro assunto que a gente possa ter domínio para estar trocando ideia. A gente está aqui para isso. Tá ótimo, querido. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado você também que ficou até o final do programa Política. E até a próxima.